Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Cabral. Boa tarde, Cani. A todos estão nos acompanhando. Eu corri o risco agora de ter acumulado, né, Felipe, com o recesso lá do feriado da semana passada. 2 semanas aí acumularam de perguntas para o Cabral. Tá acumulado mesmo. Ele disse aqui que tá com algumas coisas querendo saber desde a outra semana. Imagina só, se em um dia o Cabral já faz 30 perguntas, com 15 dias acumulados, quantas perguntas ele não vai fazer? Mas para garantir a minha já, o Eric, deixa eu fazer a primeira aqui, falar contigo o seguinte, tem visto aí toda essa movimentação, né? Poxa vida, é PEC dos precatórios, é isso praticamente que a gente só fala, é isso que a gente quer saber, como que tá a movimentação aí no Senado, né? O Pacheco já disse hoje que a tramitação deve ser avaliada, né? A PEC deve ser avaliada na CCJ essa semana, colocado no plenário semana que vem. Falou que está vendo aí quantos votos que tem, se tem um diálogo aí com os senadores para ter um relatório votado aí pela maioria. Queria saber como que tá essa movimentação toda, como que você está avaliando essa questão aí, se tem voto, se não tem voto, se a tramitação vai se dar até o prazo que precisa ser dado aí. Bom ponto, Felipe. Daqui a pouco, gente, às 15 horas, vai ter uma audiência pública lá no Senado, em que vai tratar da PEC dos precatórios. Ali, Felipe, a gente vai sentir realmente como é que está o termômetro depois desses últimos dias de negociações entre o relator, que é o líder no Senado, líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, e os demais setores ali do Senado que têm pressionado bastante para fazer alterações. Uma coisa que já está bem clara, que não deve avançar, é a ideia de tirar os precatórios do teto, tirar os 89 bilhões do teto, como alguns senadores sinalizaram semana passada, que se buscava um entendimento em torno disso. Hoje o Pacheco também deu declarações no sentido de que apoia tirar o precatório do teto, mas não neste momento, não agora na discussão da PEC. Com relação ao calendário de votação, há uma expectativa, Felipe, de ser apresentado um texto hoje, no final do dia. Então, se não for apresentado até o fechamento do mercado financeiro, deve ser ali no início da noite, que eu chamo a atenção que isso pode, então, causar impacto na abertura do mercado amanhã, em se confirmando a apresentação desse relatório no final do dia. Como é que está essa questão da votação na comissão? Não tem previsão da comissão ter sessão amanhã, terça-feira. A comissão deve ter sessão apenas, a comissão de Constituição e Justiça deve ter sessão apenas quarta-feira. O que é o normal dentro de um debate? O que é o normal dentro dos trâmites aqui do Congresso? É apresentar o texto e, na sequência, ser feito um pedido de vista. O que é isso? É pedido mais prazo para análise do texto. Então, colocando no radar de quem está nos acompanhando, pode ser apresentado esse texto ali na terça-feira, publicamente, colocado em votação na CCJ na quarta-feira, mas a votação mesmo pode acontecer só na outra quarta-feira, e aí o Senado teria quinta-feira para votar no plenário. Ou seja, está ainda dentro do calendário do porque ficaria então a votação ainda na semana que vem, mais na quinta-feira. Mas chamo a atenção de vocês, porque se houver esse pedido de vista, vai ter uma semana aí de muito vai e vem, de muita negociação, de muito disse-me-disse, até a votação de fato na comissão e também no plenário. Um cenário que pode acontecer, que eu estou trazendo para vocês, porque é natural que um tema como esse seja colocado na comissão, seja feito esse pedido de vista e, na sequência, ocorra a votação, e a tendência é que essa sequência seja na semana que vem. Então, basicamente, esse é o timeline, Felipe, e essas são algumas questões que estão sendo discutidas agora, e chamo a atenção para vocês dessa sessão às 15 horas, porque ali a gente vai ter um termômetro bem interessante de como ficaram aí as últimas negociações. Maravilha, Eric. Vamos passar então a palavra aqui para os nossos companheiros do marketing. Pode começar com quem aqui? Cabral? Tá ansioso, Cabral. O Cabral trouxe até as anotações dele aí. Vai lá, Cabral. Meu amigo, beleza, Eric? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tudo bem, meu velho? Tranquilo, meu amigo. Tá bom.
PEC. A PEC Motel, que é aquela rapidinha, que só tem 4 artigos, ela já está micada? Micada? Ela já não vai andar? Você acha que ela não vai seguir? Não. Porque o PSDB já falou que não apoia, MDB falou que já não apoia. E não tem o que negociar ali. Ali não tem nada para abrir mão. Porque é R$ 400, auditoria do precatório, os precatórios com o Estado e fonte de recurso. Então ali é zero negociação. Ali ninguém se dá bem. Então, como é que passar uma PEC que ninguém se dá bem? Como botar senador se tornar defensor de uma teoria que ele não se dá bem? Então, vamos lá. O tema que a gente está vendo hoje, Cabral, algo que a gente já vem discutindo já há um mês. Eu não sei se você se lembra que num desses bate-papos que a gente teve, a gente comentou da possibilidade do que não fosse consenso fazer parte de uma outra proposta. Você lembra disso? Sim, isso é a pergunta 919. Essa era aquela questão da PEC paralela. Essa era a paralela que poderia ser criada. Você falou, mas então se tira o que não é consenso e depois transforma numa outra proposta e isso vai tramitar dentro do Congresso, uma segunda proposta. É exatamente o que está sendo colocado hoje. Tá? Essa ideia não tem avançado. Então a gente volta para a PEC original da Câmara, que é onde está a previsão ali dessa questão da mudança do indexador, do indexador do teto de gasto, ampliação aí do espaço de 91 bilhões e todas as outras coisas que a gente já vem discutindo. Então, a tendência hoje é avançar com essa proposta. Quando você fala que não está tão disposto, não está disposto no dia. Se a gente tirar uma foto, Cabral, e olhar como é que foi a dinâmica na Câmara dos Deputados, a gente vai ver que no dia da votação, no primeiro turno da PEC na Câmara, o MDB era um dos principais partidos, um dos mais reativos dentro do Centrão. E o que estava como pano de fundo é porque ele não tinha sido bem atendido nas questões de emendas, nas questões aí que envolvem recursos do governo. As coisas avançaram, as negociações ali na Câmara avançaram e o PMDB, que de certa forma deu só metade dos votos no primeiro turno, no segundo turno, com as coisas bem encaminhadas, Congresso e o governo, o MDB então virou ali a bancada e a bancada apoiou maciçamente. É esse o momento que a gente está vivendo agora no Senado, Cabral, com relação ao MDB. A turma está elevando ali a pressão para justamente conseguir tirar do governo o máximo possível nessa reta final. Com relação ao PSDB, o PSDB está rachado, o PSDB ainda não tem ali uma posição final sobre essa questão da PEC dos precatórios. Eu me lembro que a gente chegou a comentar aqui no programa que o presidente do partido, o Bruno, tinha sinalizado que o partido seria contra a votação da PEC, mas a gente sinalizou também que ele poderia ficar sozinho, poderia ficar vendido nessa ideia, tendo em vista que parte da bancada do PSDB é bolsonarista e parte da bancada do PSDB também espera entrar nessa roda de negociação para também conseguir emendas liberadas nessa reta final do ano. Então, o jogo agora, Cabral, está nesse âmbito de negociação. Acredito que vai ter um desfecho positivo, não vai ter uma margem muito grande a favor, mas a tendência é sim de aprovação quando for colocado isso em votação no plenário, e isso está previsto para a semana que vem. Até lá, Cabral, essa máquina aqui em Brasília de emendas vai girar e deve girar cada vez com celeridade a partir do momento que a gente está mais próximo aí do plenário, da votação no plenário. O Eric, tudo bem, meu caro? Prazer falar contigo. Eu entendia que o maior... Tudo bem? O maior risco aí seria tirar completamente os precatórios, né, do teto dos gastos, e aí abrindo um espaço adicional de 89 bi. Eu acho que isso para o mercado seria desastroso. Me parece que o Senado não vai nesta direção. Quais riscos que ficaram na mesa agora, Eric, que é interessante a gente olhar desta PEC e falar, opa, isso é um tema sensível, se mudar isso daqui é perigoso, né? Essa é a minha pergunta. Gani, tem um ponto que é muito importante, que eu acho que está tendo ainda muita confusão,
que é a questão de tornar o Auxílio Brasil permanente. A gente tem que lembrar que o Auxílio Brasil hoje de R$ 400 está composto da seguinte forma: já existe um orçamento do Bolsa Família, que vai ser ampliado em 20%, e isso dá cerca de R$ 200 o ticket médio do Auxílio Brasil. E aí a turma queria somar esse ticket médio de 200, outros 200 que era do auxílio emergencial. Você lembra aquele auxílio emergencial que tinha prazo para acabar? E aí agora está se falando em tornar permanente tudo, a parte do ex-Bolsa Família e a parte do ex-auxílio emergencial. Perfeito. Só que agora tem que ver qual vai ser a previsão orçamentária para isso, porque o Bolsa Família já era permanente, mas era permanente sem ter um ticket médio de R$ 400. Então, acho que é aí que está o perigo. Hoje, é saber se vai ficar realmente permanente e vai ficar permanente, porque a turma está pressionando aqui dentro do Congresso para que, inclusive, se coloque um valor fixo para isso, um valor fixo no benefício na Constituição. Isso aí nunca se viu, isso não é comum colocar valor fixo de benefício na Constituição. Então, há ainda movimentos sobre isso e, logicamente, vai ter impacto no fiscal. Isso, logicamente, sendo permanente, essas duas partes, vai ter impacto no longo prazo. Então, isso tem que ficar mais claro de quais vão ser as ferramentas que vão ser utilizadas e quais são os valores finais desse Auxílio Brasil. Então, assim, é aí que eu vejo um pouco de que a gente tem que ter. O resto que está nessa PEC paralela, que é onde não teve consenso, é um pouco de penduricalho, é fazer auditoria nos precatórios, é fazer uma revisão do que foi gasto dentro dessas dívidas judiciais. Então, não é tão problema assim dentro desse debate. A manobra que a turma estava tentando era o seguinte: vamos criar uma PEC paralela, porque com a PEC paralela, a gente então não faz mudança no texto da Câmara. E não fazendo mudança no texto da Câmara, só precisa da votação no Senado para as votações serem concluídas em torno da PEC precatória. Só que a turma bateu o pé. E a turma bateu o pé no seguinte aspecto: não, vamos inserir as mudanças, só que inserindo as mudanças, esse texto então vai ter que voltar ainda para a Câmara dos Deputados, que ainda vai ter que analisar as mudanças. Então, é aí que está a grande questão. Um outro ponto, Gani, que está muito forte aqui dentro do Congresso, e com todo mundo que a gente conversa, eu conversei com o Bezerra na sexta-feira, é o seguinte: a turma falou que tudo bem que pode ser 91 bilhões de espaço no ano que vem, mas a turma quer carimbar, a turma quer vincular. A turma com quem eu conversei aqui no Senado falou o seguinte: quando chegou a PEC aqui, parecia que o governo ia ter total liberdade para gastar esses 91 bilhões como quisesse. Tinha um discurso que ia ser gasto 50 bilhões com o Auxílio Brasil, mas nada impedia que parte desse recurso fosse destinado para outros programas, para outras propostas do governo em ano eleitoral. Então, hoje, há uma pressão muito grande para carimbar esse recurso. Bem, vai ser 91 bilhões, mas a gente quer saber como é que vai ser gasto. E aí entra um pouco aquele debate que a gente já fez aqui com relação à emenda de relator. Eles não querem que exista mais essa emenda de relator. Por quê? A emenda de relator, gente, além de ter sido uma caixa preta, mesmo que essa caixa preta passe a ser, tem a seguinte dinâmica. No Congresso hoje, todos os parlamentares têm cerca de 16 milhões para gastar nos redutos eleitorais dele, que são as emendas que estão previstas no orçamento. Com a emenda de relator, esse valor pode saltar para 72, 300 milhões. Não há critério de limite de gastos. Eu acho que há um limite de volume para ser gasto, mas não há um critério estabelecido quanto cada deputado vai gastar. E é por isso que saíram recentemente matérias de deputados, Gani, que ganharam 320 milhões para gastar nos redutos eleitorais. Então, a turma quer acabar com isso também, e isso pode ser uma peça fundamental no ano eleitoral, manter essa emenda de relator em que não há limite para o parlamentar de gastos de emendas. Então, esse jogo ainda está sendo jogado, a turma está tentando amarrar, de olho aí nas eleições de 22, porque há ainda essa possibilidade das um pouco tensa se essas negociações não avançarem. Um outro ponto para ficar de olho, que teve um ruído muito grande no mercado financeiro semana passada, é o seguinte:
Há cálculos que dizem que esse espaço de 91 bilhões não vai ficar nesses 91 bilhões, que em razão do IPCA, porque o teto de gasto tem como base o IPCA do ano, e o IPCA, então, pode estar ainda numa crescente, e que esse valor, então, não seria 91 bilhões, mas seria 120 bilhões. Eu conversei com alguns investidores, representantes de fundos, que têm esses cálculos em mãos. Gani, isso é um problema, porque a turma hoje está negociando em torno de 91 bilhões, e como eu disse para vocês, eles querem deixar tudo amarrado. Se amanhã, depois da votação, surge um valor de 120 bilhões, o que isso quer dizer? Que o governo vai ter liberado aí pelo menos 30 bilhões para fazer a farra que quiser em 2021, ano eleitoral. Então, ainda há dentro dos bastidores essa questão de amarrar o valor que vai ser gasto e qual é exatamente esse valor que vai ser gasto em 2022. E isso é, sim, ainda motivo de muito tensionamento, e isso que a gente vai ver, então, sendo colocado aí de uma forma cada vez mais clara nos próximos dias, até a votação no plenário do Senado. O Eric, desculpa, Cabral, rapidinho, só para entender uma coisa, esses 91 bi abertos aí no orçamento, isso está dentro do teto dos gastos, né? Quer dizer, se tirar lá o precatório do teto dos gastos, aí a gente falaria em 180 bi, né? É isso? Dobraria. Exato, mas qual é o cálculo aí, Gani? Qual era o jogo que a turma estava tentando colocar? Não muda a regra do teto, porque a gente só chegou a 91 bilhões quando mudou a regra do teto, ou seja, mantém a fiscal do teto, e aí, em contrapartida, tira os 89 bilhões. Aí fica 89 para 91, fica ali bem próximo, entendeu? Agora, dentro de um cenário, mas não esse cenário que está sendo discutido, em que muda a regra do teto, aí sim, se chegaria a esses 91 bilhões que a gente está falando hoje. E ainda mais, se tira os precatórios, aí realmente você podia fazer essa soma, entendeu? Mas o que estava em jogo era, não muda a regra e tira a PEC e tira os precatórios do teto. Tá, beleza. Pode ir, Cabral, vamos lá. Depois eu conto a história porque eu tô rindo. Medida provisória dos 400 conto, se o governo quiser usar, ele tem até 7 de dezembro. Você acha que tem alguma chance dele usar ou ele vai tentar tudo via PEC mesmo? A provisória só cria o programa, tá, Cabral? Prevê o programa. E aí é um pouco de uma pergunta que você fez em programas anteriores, de que, mas pode ser implementado um programa social durante o ano eleitoral? Não, não pode. Mas a gente tem que estar olhando que a medida provisória já existe e foi editada em... Então, a medida provisória é só para criar o programa, ela não estabelece valores. Os valores vão vir depois que a turma do Congresso souber qual é o espaço no orçamento e aí o quanto vai ser gasto em cada caixinha, entendeu? É por isso, Cabral, que tinha muita dúvida do Senado, que quando foi a PEC, chegou lá no Senado, que havia essa previsão de 91 bilhões, mas não havia um carimbo exato de quanto ia ser gasto desse Auxílio Brasil. Então, podia ser 400, podia ser 500, podia ser 600, mas ninguém sabia. E também poderia ser aplicado em outros programas, em outras caixinhas do orçamento. Então, é definido o 400, o quanto vai ser, somente depois da discussão no orçamento. Então, não agora dia 17, eu acredito que vai continuar sendo utilizado aquilo que eu falei para o Gani, o orçamento do Bolsa Família, que prevê 217, vamos arredondar, cerca de R$220 o ticket médio. Então, assim, é com isso que o governo está contando até o final do ano, até a votação da PEC e, na sequência, a votação do orçamento. Ô Eric, rapidinho aqui, só para a gente tirar umas dúvidas do nosso pessoal do chat aqui, eles falando assim, o Hugo, o Helder, o Adilson aqui perguntando, tudo bem, mas aí se não passar até o prazo estipulado, o que a gente pode projetar isso para o mercado, para a Bolsa? Pode ter uma percepção de risco, uma aversão ao risco ainda maior, a Bolsa cair mais? Existe essa percepção de uma coisa atrelada à outra, se não tiver nenhum consenso aí, ou se acabar voltando para a Câmara e não tiver
sendo discutido, né? Sendo discutido até o prazo que necessita ser discutido. Isso aí vai pesar na Bolsa? Essa é uma percepção que você tem? Ponto, Hugo e Adilson. O nosso cenário base é de conclusão da votação, tá? Por quê? Aquilo que a gente já vem comentando aqui em outros programas, é um win-win game. Tanto os congressistas quanto o governo querem esses 91 bilhões para serem executados no eleitoral em 2022. Falta agora só algumas questões de como isso vai ser gasto, que é a questão que eu falei para vocês sobre o carimbo que eles querem dar, a vinculação que eles querem dar nesses recursos. O que eu chamei a atenção ali no começo da minha participação é justamente que tem muita gente do mercado esperando que a votação J seja concluída nesta quarta-feira. E eu já estou alertando que pode haver o pedido de vista e a conclusão ficar apenas para outra semana. Isso deve sim impactar o mercado, porque se criou uma expectativa de que conclusão de votação na CCJ e não ocorreu. Isso deve impactar negativamente, porque deve haver um entendimento de que vai haver mais negociação, que vai haver mais ruído, que vai haver mais alterações no texto. Então, em não sendo concluída a votação na CCJ nesta quarta-feira, eu acredito que pode sim ter algum impacto. Existe espaço ainda para que a votação ocorra, mas dentro da dinâmica do Congresso é natural que seja feito esse pedido de vista. Não acredito que isso vá entrar 2022, tá? Não acredito. Acredito que vá sim ter tempo da votação até no limite ali de quinta-feira no Senado, e aí, Hugo e Adilson, a Câmara 2 semanas até o início do recesso. O recesso começa ali por volta do dia 22 de dezembro, para então finalizar esse debate. 2 semanas dentro da dinâmica do Congresso e tendo em vista que eles têm bastante interesse nessa proposta, é um tempo bastante razoável para a conclusão da PEC, tá? Então, colocando para vocês em perspectiva, cenário 1, há o pedido de vista na quarta-feira, a votação fica então para a CCJ na outra quarta-feira, na quinta-feira da semana seguinte o Senado então votaria, e aí com esse cenário a Câmara teria mais 2 para concluir o debate da PEC. Há tempo hábil para isso, há ainda bastante espaço para que isso aconteça. A grande dúvida que fica é depois como é que vai ser, em que momento vai ser votado o orçamento, porque o orçamento, que é onde vai estar definida cada caixinha, como vai ser executado em 2022, vem na sequência, e aí a gente não sabe se isso vai ter tempo ainda até o apagar das luzes de 2021, e isso pode adentrar 2022, ali o começo do próximo ano, se nesse timeline aí ficar bastante esticado. Maravilha. Perguntas aí? Tenho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só voltar no ponto, Felipe. O cenário 3, que não está no nosso cenário base, tá, Hugo e Adilson? A não votação vai ter impacto também negativo dentro do mercado financeiro. Por quê? Os investidores, com a PEC, já têm ali estimado esses 91 bilhões de impacto. Sem a PEC, isso fica em aberto. Então, traz aí incerteza do que poderia vir para substituir esses 91 bilhões. Se for menos, ótimo, mas fica em aberto. E ficar em aberto traz a incerteza. Então, a não votação pode deixar o cenário bastante incerto e isso pode causar bastante volatilidade negativa. Hoje o mercado trabalha com o seguinte aspecto: os investidores com quem eu conversei já tem ali estabelecido 91, beleza, a gente trabalha com esses números. Se eu alterar isso, aí que pode haver mais volatilidade. Maravilha. Cabral, agora sim. Pergunta 99. Como é que está o imbróglio STF Orçamento Secreto 2019 para 20 e 20 para 21? Coisas passadas. Como é que está esse rolo aí? Legal. É aí que está o jogo, tá, Cabral? Apesar de você fazer 939 perguntas, são todas super bem pertinentes. A gente teve a decisão do Supremo Tribunal Federal que jogou luz sobre a caixa preta de 2021. E hoje tem em cima da mesa cerca de 6 a 7 bilhões, que é referente à caixa preta de 2020.
Então, é aí, Cabral, que mora um pouco da minha resposta quando eu falei para você que o jogo ainda está sendo jogado com relação às emendas, porque tem emendas ainda dessa caixinha preta de 2020 que o STF não e que estão agora sendo negociadas. Porque essas emendas ainda não foi jogada à luz e não há previsão que vai ser jogada à luz sobre essas emendas. Então, é aí que a turma também tem se movimentado. Então, para falar de uma forma bem simples, o que está em jogo hoje? As emendas da Caixa Preta da RP9 de 2020, que não estão congeladas, a decisão do Supremo não pega as de 2020, as emendas deste ano, as emendas que todos os parlamentares têm, como eu falei para vocês, cerca de 16 milhões, e parte ainda das emendas de relator de 2021. Então, tem muito recurso ainda, Cabral, para ser negociado, muita ferramenta ainda para ser usada na barganha aqui do Congresso. Então, com relação ao Supremo, o Arthur Lira pediu mais explicações para o Supremo, que é o chamado embargos de declaração, basicamente desenha aí para eu entender o que vocês decidiram, e aí o Supremo ainda precisa se posicionar sobre essa decisão que eles tomaram a respeito da emenda de relator e sobre o congelamento deste ano. Então, vai haver ainda um novo julgamento sobre esses embargos de declaração, onde deve ficar mais desenhado, mais definido o como isso vai ser executado. A tendência é que o Congresso aprove uma nova proposta, mantendo as emendas de relator, porque os congressistas entendem que com a emenda de relator, eles têm mais poderes em decidir como vai ser aplicado o recurso do orçamento, então se sobrepondo ao Executivo, se sobrepondo ao Palácio do Planalto. Então, esse é um movimento deve ver nos próximos dias, no sentido de que o Supremo ainda precisa desenhar, deixar definido o que ele entendeu da decisão dele, e na sequência a gente deve ver uma proposta sendo aprovada dentro do Congresso, mantendo a emenda de relator, mas agora uma emenda que vai ter transparência, porque até então ninguém sabia o quanto nem como era gasto cerca de 16 bilhões do orçamento da União, que é recurso de todo mundo. Rapidinho, só um segundo. Qual é a chance do STF falar, não, eu quero que abra tudo para trás. Eu quero tudo aberto. Essa chance existe? A chance existe, só para ficar claro, a decisão do Supremo de 2020 não congelou a liberação de emendas de relator de 2020, mas mandou abrir os números de 2020 também. Eu não sei se eu vai ser claro nesse ponto. Então, joga a luz em 2021 e 2020, mas só congela a de 2021. Eric, PEC não tem prazo, mas a aprovação do orçamento tem, né? Qual que seria o limite para aprovação do orçamento e aí, por tabela, aprovar a PEC, né? Porque a aprovação do orçamento depende da resolução lá da PEC, né? E essa pergunta, só para complementar, ela em ano eleitoral ela é mais restrita, não é isso? Tudo tem que ser aprovado até abril? Ou eu estou viajando? Ô Gani, em tese, teria que ser até antes do recesso do Congresso, que começa ali do dia 22, em tese. Mas se você olhar no retrovisor, você vai ver que o orçamento deste ano foi aprovado ali em março, abril, entrou esse ano. Houve aquela disputa do ano passado entre o Arthur Lira e o Rodrigo Maia pela presidência da Câmara, que envolveu ali a comissão de orçamento, e aquela briga congelou ali as atividades dentro da comissão que trata do orçamento, e a gente só foi ver uma solução, acho que foi em abril, março, abril. Então, em tese, é até o dia 22, mas nada impede que isso entre também em 2022. É de interesse dos parlamentares ter definido o quanto antes, porque a partir do momento que está definido, eles podem então começar a executar os recursos. E Cabral tem sim um prazo para a liberação de emenda. Se eu não me engano, eles podem executar até 6 meses antes das eleições. Aí eu teria que aumento dar um cheque, de funcionalismo mas, a princípio, isso, e execução também de emendas, aí também vai depender de caso para caso, tá, gente? Tem casos, por exemplo, de saúde emergencial, que isso
sendo executado, mas a gente está falando aqui de obras, a gente está falando aqui de questões que envolvem infraestrutura, que o parlamentar depois vai poder ali badalar, fazer uma inauguração, essas coisas. Então eu acho, se eu não estou enganado, até 6 meses antes eles têm para executar isso em ano eleitoral. Boa. Mais alguma pergunta? Eu tenho. Aí? Então vai, Cabral, manda ver. Pergunta aqui o seguinte. PL, Bolsonaro, PT, Valdemar, esse rolo todo. Eu estava lendo uma teoria esse final de semana que eu não duvido ser verdade. E eu queria saber o que faz sentido ou não. Que Valdemar é um cara malandro. Um cara assim, visionário. Então, qual poderia ser uma das ideias dele? Que para ele, ser Bolsonaro ou Lula é indiferente como presidente. Porque ele foi muito brother do Lula lá atrás. Tanto é que ele frequentou a cadeia um período, não sei o quê, viu como é que era o mundo atrás das grades e etc. Então, eu vi uma teoria o seguinte, que se por acaso Lula viesse para a PL, Lula não, perdão, Bolsonaro viesse com o Valdemar, Bolsonaro podia ser um puxador de voto. O que é puxador de voto? Ele que elegeu o governador do Rio, ele que elegeu vários senadores, então ele transformaria provavelmente o PL num dos maiores partidos no Congresso. E se Bolsonaro não for eleito, ele teria um poder de barganha animal com Lula, já que eles são amigos aí de alguns ambientes fechados. Faz sentido isso? Faz sim, Cabral. E dentro desse cálculo, deixa eu colocar aqui para a turma qual é o jogo, tá? Quando você fala em puxador de votos, o partido, logicamente, a candidatura presidencial tem bastante peso, mas o que mais tem peso, Cabral, para um partido é a formação da bancada da Câmara, deputados federais. Por quê? É na contagem de deputados federais que se forma, então, o fundo eleitoral e o fundo partidário. Eles são baseados nesse número. Então, quanto maior a bancada, mais fundo, mais recurso tem um partido após as eleições. Então, faz sim sentido essa parte que você colocou sobre essa questão do Bolsonaro, puxar voto, e também sim sentido o fato de amanhã, se o Bolsonaro for derrotado, o Valdemar cruzar a rua e se abraçar com o Lula. O Valdemar, gente, é do núcleo duro do Centrão. O Centrão não tem pai nem mãe, o Centrão vai com quem tiver no poder. Então, assim, se amanhã for necessário que atravessem a rua, eles vão atravessar se o Bolsonaro não for eleito. Então, para o Valdemar, eu acho que quando você colocar que ele é bastante esperto, é um win-win game, porque ele pode, se o Bolsonaro ganhar, levar uma maior bancada, como aconteceu com o PSL, que depois virou esse União Brasil junto com Democratas, e se perder o jogo, ele pode amanhã se abraçar também com o Lula e aí tentar disputar espaços no Ministério, tentar disputar espaços dentro do Congresso. Então, o Valdemar realmente não tem muito a perder o Bolsonaro indo para o PL. Agora, a gente tem que ver como é que vai ser o desfecho disso. É uma coisa que ainda está completamente... Dentro dessa questão partidária, Cabral, eu queria colocar um tema que é do dia, um tema que está quicando, que é o PSDB. O PSDB, gente, a gente teve algumas conversas semana passada, antes aqui das prévias, a coisa estava muito feia. A gente até comentou no programa de quarta-feira que havia uma marcha muito grande dentro do PSDB e que o mais importante dessa prévia era o day after e não o nome que sairia vencedor. E o que a gente está vendo é que o resultado vai ser pior do que do início da disputa, pior no sentido de deflagração e disputa interna. E qual a consequência disso, Cabral, e quem está nos acompanhando? É o vencedor ser cristianizado. O que é ser cristianizado na política? É o cara ser esvaziado, gente, é o cara ser o candidato, mas não ter nenhum reduto eleitoral que vai recebê-lo durante a campanha, é o cara não receber recurso do partido durante a campanha, é o cara ser boicotado em várias esferas dentro do partido, isso é ser cristianizado. E a gente está vendo que hoje dentro do PSDB existe as prévias, existe toda essa disputa, e existe também tucanos que estão bastante inclinados ao Bolsonaro e tucanos que estão bastante inclinados ao Sérgio Moro. Então, assim, a gente vê no PSDB hoje
tristeza até, porque já foi um grande partido, já se colocou aí de uma forma bastante forte em vários cenários, mas hoje está parecendo que está com um caminho de decadência, está parecendo que está com um caminho bastante de enfraquecimento nessa próxima disputa eleitoral. Então, dentro desse jogo, e aí é importante, porque nas nossas conversas a gente sempre está falando de terceira via, talvez o PSDB já esteja patinando já no começo, já esteja ali nessa disputa aí interna, já definido qual vai ser o futuro dele durante as eleições presidenciais, se de fato eles realmente vierem a ter um candidato, que eu acredito que vai ter. Então, dentro desse jogo, é interessante para o PSDB também, e olhar que das conversas que eu tive com alguns clientes e alguns investidores institucionais, a turma está cada vez mais olhando com carinho Sérgio Moro. Sérgio Moro está começando a surgir cada vez mais no horizonte dos investidores como um possível substituto aí PSDB, como um possível substituto a um candidato de terceira via. É muito cedo, mas vamos acompanhar. O próprio Sérgio Moro amanhã vai estar no Senado, um dia muito importante para o debate da PEC dos precatórios, e vamos ver como é que ele vai se posicionar lá. Boa. Deixa eu só pontuar aqui, Gani, desculpa. Era só essa mesma pergunta do Felipe Lippe, do José Vanderlei, várias pessoas querendo saber como é que estava essa questão aí do PSDB, viu, o Eric? E deixa eu só fazer uma aqui, rapidinho, aproveitar esse gancho, Gani, porque é o seguinte, o PSDB ele já confirmou o Rodrigo Garcia para o governo aqui de São Paulo, né? E o João Dória está disputando a prévia, mas ainda não tem essa notoriedade se vai ou não ser escolhido. Né? E o Dória teria uma grande avenida para continuar como governador aqui de São Paulo, mas se ele se expõe nessa prévia, ele pode perder tanto a prévia quanto o governo aqui de São Paulo e se esvazia também, né, Eric? Aí eu vou fazer uma pergunta complementar. Rodrigo Garcia é PL, PL é Valdemar, Valdemar pode ser Bolsonaro. Como é que fica isso tudo? Boa. Esse jogo do PSDB, Felipe, está bastante truncado, como eu falei para vocês. A tendência do Dória vencer, tá? Até pelas conversas que a gente teve, eu tive bastante conversa com a cúpula do partido para entender como é que está o processo. E hoje a cúpula do partido é contra o Dória e a favor do Leite. Então só aí você vai ver uma dinâmica que o PSDB nunca teve. Qual é a dinâmica? Toda vez que o PSDB teve um candidato a presidente da República, esse candidato também foi presidente do partido. E por quê? Porque é o cara que vai tomar conta do tal do fundo partidário, fundo eleitoral, durante as eleições. Então, cabe ao time do candidato a presidente conduzir isso. Isso tradicionalmente aconteceu dentro do PSDB. E pode ser a primeira vez, Felipe, que isso não aconteça com a vitória do Dória, porque o Dória está tendo uma briga tão grande interna que a cúpula do partido não vai querer abrir mão da chave do cofre no ano eleitoral. E é aí que pode vir aquele processo que eu falei de cristalização, de pingar aqui e acolá os recursos, e não necessariamente a campanha dele, mas para outras campanhas. Então, o Dória tem muitos desafios, sim. A expectativa é que no dia seguinte que seja concluídas essas prévias, tenha assim, um discurso para ver se todo mundo consegue sentar na mesma mesa e conversar, mas o clima hoje é um clima de bastante animosidade. O clima hoje, se o Dória for vencedor, ele não vai ter apoio em várias regiões do próprio PSDB, e aí eu sinalizo para vocês, Minas Gerais, gente, é o segundo maior colégio eleitoral do país, e lá o Dória tem uma briga pública com a Aécio Neves, uma das lideranças do PSDB, então, e por aí vai o Brasil afora. Então, a vida do Dória vencedor, candidato do PSDB a presidente, está muito, muito complicada nesse day after, porque é um partido que está ainda bastante fragmentado, ainda tem esses focos que eu falei para vocês dentro do PSDB, que é possível apoio à candidatura do Sérgio Moro e possível apoio à candidatura do Bolsonaro. Com relação à dinâmica de São Paulo, Cabral, PSDB, PL em São Paulo, PL, Bolsonaro no Nacional. É do jogo, tá? É super comum isso acontecer. Eu vou te dar um exemplo para que como isso é bastante comum. Na última eleição de 2018, o Partido Progressista, que é do senador e agora ministro Ciro Nogueira, do presidente da Câmara, Ciro Nogueira, apoiou o Alckmin, oficialmente apoiou Geraldo Alckmin para presidente da República. Mas o Ciro Nogueira, se você jogar no Google, fez campanha para o Haddad no Piauí. Então, assim, é muito comum
ao partido se abraçar com o candidato nacionalmente e regionalmente as coisas serem diferentes. Então, pode ser que esse também seja o caminho. A grande questão aí, que não está em aberto, é como vai se encaixar nessa aliança de São Paulo o filho do Bolsonaro, que aí ele também vai querer ditar o ritmo aí de algumas conduções de definição do partido do PL. Então, e é isso que ainda está em aberto, como seria então o desenho para a família Bolsonaro em São Paulo, se ficar nessa composição PSDB, PL em São Paulo e PL Bolsonaro no Nacional. Mas o filho o do Eric, Bolsonaro... Não, agora chega, de falar, chega. O filho do Eu tô há 10 minutos sem falar. Deputado, não é? Ser deputado não faz Tem fumaça, deputado e um senador. candidato. Mas senador no Rio. Sim, Acho que não atrapalha, né? Mas fala, vai. Deixa eu falar aqui. O Eric, é o seguinte. Duas perguntas emendando aqui, que o jogo é difícil, Rapidinho, o Alckmin me parece que seria uma força muito grande ainda em São Paulo, né? Por que o PSDB não está bancando o Alckmin? E aí, emendando a outra pergunta, qual seria o benefício para o Bolsonaro ir para o PL? Porque pelo menos uma parte ali, não do núcleo duro da base dele, mas... pessoas de direita que apoiam o Bolsonaro por falta de alternativa e tal, não gostaram muito dessa movimentação. O Alckmin não é o candidato. Ele teve uma briga gigantesca, Gani, com Dória. Eles estão rompidos. O Alckmin está saindo do partido. Lembrando, o Alckmin foi o padrinho do Dória, quando o Dória foi candidato a prefeito em São Paulo. Depois houve uma briga entre os dois e o Alckmin hoje ele, que é um dos fundadores do PSDB, está deixando o PSDB em razão dessa briga, porque o Dória fechou todas as portas para ele ser esse candidato em São Paulo. Então, assim, é aí que está o grande impasse. O Alckmin é, sim, um dos principais candidatos em São Paulo. O sonho do PSD, do Kassab, que vai lançar o Rodrigo Pacheco, é ter o Alckmin como candidato do PSD, porque ele pode ser um puxador de voto. Então, o Alckmin não é candidato do PSDB hoje, porque tem uma briga monstruosa com o Dória. E isso também se reflete naquilo que eu falei, na fragmentação hoje do PSDB. Tá? Há esse ressentimento dentro do PSDB com Dória, dele ter apedrejado o próprio padrinho dele durante toda essa caminhada aí dos últimos anos. O benefício do Bolsonaro ir para o PL é ter um partido com recurso, tá? É ter um partido que tem certa capilaridade no Brasil, ele tem aí possibilidade de ter mais estrutura durante a campanha do que teve no ano passado, teve em 2018, desculpa. Então é basicamente isso, e não tem nenhum outro partido que esteja aí também de portas abertas esperando com tanta estrutura como tem o PL. Então é basicamente isso, mas sempre há uma disputa quando por onde o Bolsonaro passou pela chave do cofre. O Bolsonaro brigou com o PSL porque ele queria conduzir o partido e aí ele queria também ter acesso ao cofre do PSL e o PSL disse que não. Então, o PSL falou, opa, calma lá, isso aqui quem toma conta é a gente. Então, tem várias questões, tem questões regionais, partidárias, como o Cabral trouxe, que envolve aí São Paulo, mas há questões também de determinação de como os recursos vão ser gastos. Porque o Bolsonaro normalmente quer chegar num partido e dizer, para essa campanha vai X, para aquela campanha vai Y, e normalmente isso se choca com os interesses do próprio partido, não necessariamente vai estar ali linkado com o que pensa a cúpula do partido. Então, tem várias coisas a serem encaixadas, mas para te responder de forma objetiva, mais infraestrutura e mais capilaridade Brasil afora com os candidatos do PL Brasil afora. Maravilha. Eu sei que vocês têm mais milhares de perguntas, Cabral, Gani, mas vamos liberar o Eric aqui para a gente ter uns minutinhos para bater um papo sobre alguns outros assuntos aqui. Ô Eric, só deixa, por gentileza, suas considerações finais aqui para a gente e, enfim, né, você volta na quarta-feira para bater um papo e... À tarde? De olho, de manhã. Então, vamos mudar o plantão. Deixa eu ligar pro... já vai fazer o swap com o Saravalli. Oi, Saravalli. Posso quarta de manhã? Fechou, entendi.
Valeu, Eric. É mais curta, quarta-feira, tá? Mas só para terminar, então, Felipe, a semana decisiva aí para a PEC, dos precatórios. Terça-feira, vou botar aqui um timeline aqui de monitor volatilidade, onde pode ter impacto no mercado financeiro. Terça-feira, previsão aí, apresentação do texto da PEC, a gente vai saber exatamente o que tem nela. Tem previsão também do Sérgio Moro fazer uma entrevista no início da tarde. Quarta-feira, a expectativa de início de discussão da PEC na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Na quarta-feira também tem a previsão da votação da medida provisória do Auxílio Brasil. Tem a questão do refis, que está quicando também, a turma tem pressionado aí para que a proposta seja votada na Câmara dos Deputados, deve ser concluída, e sendo concluída vai para a sanção. No Senado, tem ainda o debate da desoneração da folha, que deve ter celeridade nessa semana, e basicamente essas são as principais peças aí para a gente acompanhar durante a semana, onde eu vejo que pode ter uma certa volatilidade. No mais, agradecer aí as 900 perguntas do Cabral, do Gani e da turma aí do chat. Valeu, Eric. Eric, o Lucas Santos está falando o seguinte, dando uma ideia aqui, ó, o Cabral precisa chamar o DK para um rodízio. Aí eles ficam 2 horas conversando e o papo vai. Só se for de sushi. Fechou. Eu metia Meu Deus, tinha um restaurante que eu acho que era Buda Sushi em Brasília, que ficava numa dessas quadras aí, que era animal, maluco. Sério, era Buda Sushi. A gente vai lá. Boa. Fechado. Você sabe qual é? Ô, Eric, quando você estiver aqui, aí você vem... Aí a gente vai no de carne, né? Que daí eu vou junto também, né? Pro Cabral pagar. Fechado. Falou. Valeu, Eric. Abraço pra você. Valeu. Boa semana aí. Valeu. Abraço.